Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos dar continuidade à construção da tabela com os ângulos notáveis do triângulo retângulo, tá certo? Na aula passada, na nossa última aula, nós montamos aí a tabela com seno, cosseno e tangente do ângulo 30 e hoje nós vamos dar continuidade e fechar com os ângulos de 60 e também o ângulo de 45, beleza? Então chega de conversa, vamos lá, vamos para mais uma aula. Para quem quiser ir me acompanhando, estou lá na página de número, deixa eu ver aqui, estou lá na página de número 229, beleza? Então vamos lá, galera. Só para recapitular a nossa última aula, nós falamos sobre as razões do seno, cosseno e tangente. Eu falei um pouquinho aí do cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, as razões, né, seno, cosseno, tangente, e começamos a construção da nossa tabela com os ângulos notáveis, tá certo? E aí fizemos também a construção, né, o início com o ângulo de 30, beleza? Então, para dar continuidade à nossa aula de hoje, vamos encontrar o seno, cosseno e tangente para o ângulo de 60 graus. Só deixa eu achar aqui o meu material para a gente poder fazer o triângulo retângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Vou representar aqui, ó, novamente aquele triângulo, certo? Esse triângulo aqui é a metade do triângulo equilátero. Aqui é o ângulo de 60, aqui é o ângulo de 30, aqui é o A sobre 2, e aqui foi a altura que a gente também já encontrou na outra aula, que é A raiz de 3 sobre 2. Eu vou riscar o ângulo de 30, porque o ângulo de 30 a gente já fez o estudo dele, tá certo? Então eu vou riscar aqui porque a gente já fez o estudo do ângulo de 30, e agora o estudo que a gente vai fazer vai ser do ângulo de 60, beleza? Então, eu vou analisar agora, tá? A partir do ângulo de 60. Vou até colocar aqui, ó. Seno de 60, cosseno de 60 e tangente do ângulo 60, beleza? Então, vamos lá. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? O nosso cateto oposto aqui do ângulo de 60 é A raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A. E aí, aqui embaixo tem o número 1, que é uma fração sobre outra fração. Vai ficar A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A, correto? O inverso do segundo. Esse A corta com esse, e aí o resultado do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo. Vamos calcular agora o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, analisando aqui o nosso ângulo de 60, o nosso cateto adjacente é A sobre 2. Então, A sobre 2 sobre A, certo? Que é esse daqui. No caso, A sobre 1. A sobre 2 vezes o inverso do segundo. Esse vai embora com esse, e aí sobrou 1 meio. Cosseno de 60 igual a 1 meio. E, para finalizar aqui o ângulo de 60, vou calcular agora a tangente. Tangente de 60 é cateto
oposto sobre cateto adjacente. Então, A raiz de 3 sobre 2 sobre A sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre A. Esse corta com esse e esse corta com esse. Sobrou raiz de 3. Então aqui ó, a gente encontrou seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Vamos colocar essas informações lá na nossa tabelinha com as informações dos ângulos. Então, ó, seno que a gente encontrou foi raiz de 3 sobre 2, cosseno 1/2 e tangente raiz de 3. Beleza? E aí, fica faltando agora a gente encontrar o de 45. E aí, galera, o de 45, ele vem de um quadrado, certo? E aí, vou tentar representar aqui a figura de um quadrado. Esse quadrado com o lado A também, para a gente seguir a mesma ideia do A, né? Não virou um quadrado, mas vou tentar forçar aqui um quadrado. Vou pegar minha borracha para poder apagar, para ficar na moralzinho. Não consegui encontrar aqui a minha borracha, mas tudo bem. Imagine, deixa eu apagar esse pedacinho no final aqui. E aí, galera, sabemos muito bem que um quadrado tem todos os lados iguais e também tem todos os ângulos iguais, certo? Então aqui A e A. E aí a gente sabe muito bem que a trigonometria para o triângulo retângulo eu tenho que ter um triângulo retângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma diagonal fazendo assim um triângulo retângulo, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90 também. Quando eu traço essa diagonal, o ângulo ele divide, né? Então aqui fica 45 e aqui do outro lado também fica 45. E aí eu vou usar um triângulo desse daqui. Ou uso a parte de cima ou uso a parte de baixo, tanto faz. E aí deixa eu colocar ele representado aqui pequenininho, bonitinho, para a gente poder encontrar aí as razões para o ângulo de 45. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo de 45. E aí, gente, independente se você usar a parte de cima ou a parte de baixo, tanto faz. Tá certo? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A e aqui eu tenho D, que é a diagonal. E aí, da mesma forma que a gente lá na outra encontrou o H, aqui eu vou ter que encontrar esse D, para ficar todo mundo com incógnita A. Tá certo? Então, antes de encontrar aí as relações, as razões do 45, eu vou ter que encontrar esse D aqui, fazendo Pitágoras. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. D é igual a raiz de 2A ao quadrado. Então, o nosso D é igual a A raiz de 2, certo? Aqui, ó, quem sai da raiz é o A ao quadrado. O 2 continua na raiz. Então, essa diagonal aqui, ó, é o A raiz de 2. E aí, agora sim, vamos fazer o seno de 45
cosseno de 45 e a tangente de 45. Beleza? Então vamos lá. Seno. Aí tanto faz, porque é 45 e tanto o cateto oposto e o cateto adjacente é A. Então tanto faz, tá, galera? Se você escolher um ou outro. Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então vai ficar A sobre A raiz de 2, certo? Esse A corta com esse daqui, e aí eu vou ficar com 1 raiz de 2. Não pode raiz no denominador, então aqui eu vou ter que racionalizar. Multiplica a raiz em cima e a raiz embaixo. E aí eu vou ficar com raiz de 2 sobre raiz de 4. A raiz de 4 a gente já sabe que é 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Encontramos aqui o seno de 45. Cosseno de 45. O cosseno de 45 vai dar o mesmo valor. Porque aqui indiferente, né? Cateto adjacente, cateto oposto vai ser o A, né? Então aqui também vai ser A sobre A raiz de 2. O mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Tenho que racionalizar aqui também. E aí eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Tá? Aqui eu já fiz direto. E tangente de 45. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui vai ficar independente também. A sobre A. Resultado 1. Então, ó. Resultado 1. Resultado raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Beleza? E assim a gente consegue completar a nossa tabelinha com os ângulos notáveis. Ó. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E 1. Certo? Vamos ver se isso está certo? Pô, professor, eu confio mais naquela musiquinha, hein? Então vamos lá. Ó. Seno, cosseno e tangente. 30, 45, 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Tirando 1. Raiz para cada um. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Tirando 1. Raiz para cada um. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, galera, leva a fé que tá certinho. Beleza? Não tem mais o que a gente falar sobre seno, cosseno e tangente. E aí, essa é a explanação da finalização da nossa tabelinha com os ângulos notáveis. Beleza? Espero ter ajudado vocês. E aí, a nossa aula fica por aqui. Valeu, galera. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.